gente continua o assunto de função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Tá Isso legal? mesmo. Muito bom. E o mais legal é que nós encerramos uma aula onde uma questão do quiz pedia soma e produto, mas nos fornecia uma informação no gráfico. Gráfico. E na questão, nós já aprendemos alguns detalhes do gráfico, alguns pontozinhos importantes com relação ao gráfico. E agora, vamos dar um passo além. Mais um passo. Mais um passozinho na função quadrática ou polinomial do segundo grau para descobrir algumas coisinhas importantes que vão nos auxiliar lá na frente. Isso, e a gente vai fazer cada vez mais o estudo da parábola, ou seja, né, o que gera a nossa função do segundo grau, ou função quadrática, ela gera um gráfico, uma imagem, um reflexo, e isso é gerado na parábola. Então, aquele vídeo que a gente mostrou lá na parte 1, né, que falava lá que um chafariz, né, fazendo desenhos Isso. no ar. A bola de basquete arremessada. E um chute, né, na trave, no gol, enfim. Tudo isso é aplicações de uma função quadrática. E a gente precisa entender o porquê. Então é nessa aula que a gente começa a processar algumas características especiais da função quadrática, certo? Certinho. A professora Adelina tá aqui junto e misturado com a gente. Vamos embora? Então, aula de número 40. Na aula 40, nós vamos fazer o estudo da parábola. Parábola é justamente aquela curva feita pelo nosso gráfico. E aí nós vamos falar mais uma vez, quando nós fizemos a função intuitiva, nós marcamos os pontos no plano cartesiano e falamos da curva da função. Na linear, essa curva é uma reta, e na função quadrática, essa curva é chamada de parábola. Muito bem. As habilidades continuam as mesmas, porque a gente precisa completar elas, né? Então a gente compreende as funções do segundo grau, depois a gente define, né? Tem a definição, exemplos, e a gente parte para a parte gráfica, zeros e estudo do sinal. Saindo da cartola, a gente vem com a terceira parte de função quadrática, onde a gente vai estudar alguns detalhes. Vamos lá. A representação gráfica de uma função quadrática é uma Parábola. Parábola. Consegue falar parábola? Parábola. Na nossa função afim era uma Reta. A reta. Reta. Agora é a parábola. Então, analisando aquela lei de formação, né? A nossa equação, ou seja, y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Também pode ser f de x, tá certo? Esse A, esse B e esse C são números reais. E o A é diferente de zero. Sempre, porque se o A for zero, essa função deixa de ser quadrática e passa a ser uma função afim. Do primeiro grau, Do né? primeiro grau. E o legal é por isso que a gente estudou a parte de teoria dos conjuntos lá no comecinho, senão quando a gente falasse que eram números reais, eles não iam ter nem ideia do que fosse isso, né? Verdade. Então a famosa parábola, olha aí, que legal. A nossa famosa parábola, ela é encontrada em muitas situações do dia a dia, do nosso cotidiano, e é isso que a gente vai mostrar aqui para vocês. Olha aí. Um dos principais lugares que a gente encontra é na construção civil, né? Então aqui a gente tem aí a ponte 25 de abril e a ponte em betão armado, né? Olha lá, que legal. Toda a parte de concreto armado aí, feito em formato parabólico, assim como os cabos de aço aqui dessa aqui, né? E nessa daqui, ó, né, quando nós vamos olhar depois uma outra característica da função, nos estudos dos sinais, se nós considerarmos a parte de cima da ponte, o eixo x, essa aqui é uma função decrescente, só toca em um ponto e é tudo negativo. Mas, gente, Com exceção do zero. olhou pra ponte e já fez, Já tem todo destrinchou. É isso que acontece com a gente, né? A gente começa a visualizar a matemática aplicada. É isso que a gente quer que aconteça com você também, certo? Então vamos lá, né? Continuando aí as nossas aplicações da parábola, a gente vai ver que o estudo da função quadrática, ele é de muita importância, né? Dentro da matemática e em outras áreas de conhecimento também. Essas áreas de conhecimento ali, por exemplo, na física, tem todo um estudo com relação aos lançamentos. Quando nós fazemos lançamentos ali, tudo bonitinho, nós vamos relacionar todos os objetivos ali através da parábola.
Beleza? Isso, então nas áreas de física, química, biologia, a gente tem aí, você encontra as aplicações da função quadrática, ou seja, da parábola em situações práticas, né? E claro que a gente sempre traz alguma coisa para complementar a nossa aula, ficar mais rica, mais dinâmica. Então a gente tem um vídeo para assistir que fala desse assunto. Oi, tudo bem? Todos os dias você nos encontra aqui nesse mesmo canal, mesmo estando a poucos metros ou milhares de quilômetros longe deste estúdio de transmissão. Isso só é possível por causa daquela antena ali, ó. Você já deve ter visto alguma parecida, as antenas parabólicas. Ela capta o som e as imagens e concentra tudo em um único ponto responsável por transmitir essa aula até você. E pode até parecer um detalhe, mas é a forma dessas antenas que garante esse efeito. A curvatura parabólica que vem da parábola matemática. A parábola ela tem uma relação entre uma curva e uma reta, em que essa curva ela é cortada em dois pontos, tendo nesse corte um vértice e também um foco. Isso é uma parábola. Ela pode também apresentar de várias outras formas, tendo como máximo, né, quando ela é invertida para cima, e como mínimo para baixo. Aí pode-se citar alguns exemplos, como o chute de um goleiro para cima, de uma bola, um arremesso de uma bola de basquete, também uma antena parabólica. E você nem imagina, mas as parábolas estão presentes nos lugares onde a gente passa no nosso dia a dia. Você pode até me perguntar, o que eu estou fazendo aqui no meio de tantos carros? É que aqui tem um bom exemplo para você. Tá vendo esses modelos diferentes de faróis de carro? Apesar de serem diferentes, eles possuem formato e funcionamento parabólico. Pois é, então o vídeo mostra as possíveis aplicações aí da parábola, né? E a gente viu ali nos faróis de carro, em radares, nas antenas parabólicas, o nome não é à toa, né? Antena parabólica. Isso. E quando falamos em antena parabólica, todos vocês já perceberam que na escola de vocês tem uma antena. E é legal porque assim, essa antena tem que estar com a concavidade da parábola voltada para o lado certo, senão não vai captar o sinal. Isso mesmo, né? Então, tudo isso tem a ver com matemática. A equação do segundo grau, a equação quadrática que gera um gráfico parabólico, auxilia em várias situações. Aqui a gente tem mais uma aplicação que é nas comunicações, que é esse o caso, né? Isso. Da antena que capta sinais. Seja sinais de TV, sinais de internet, né? Então você vê aí que na comunicação a nossa parábola está inserida e faz aí a sua contribuição. Agora uma perguntinha, e aí, você lembra do valor de delta? Vou me esconder aqui. Ai. Não, delta? Não, gente. Vou só abrir um parênteses aqui. Delta, eu posso ir lá pelo B ao quadrado menos 4AC, não é? Só isso, delta é só isso. Você lembra do valor do delta? Mas como assim do valor? Não, você lembra que delta é do B ao quadrado menos 4AC. Lembrei de outra coisa, na aula. Olha só. Não responder não, vamos lá. Vamos voltar na aula. Vamos voltar na aula. Teve uma situação que o delta deu 0. E aí ficou no final lá o x1 igual ao x2 igual a um número só. Aconteceu isso. Soma e produto, lá teve uma soma que tinha que dar 4 e o produto tinha que dar 3, que a gente não achou os números. Daí a gente foi verificar por quê e viu lá que o delta tinha ficado negativo. Então, valores de delta nos dizem muito com relação ao gráfico, as raízes da função e tudo mais. Lembra, professora Aldelina, do delta? Tá lembrada? Claro, com certeza, né? A professora Aldelina acompanha nossas aulas como ninguém. Quem não se lembra faz igual. É o Bart, esse aí? Os Simpsons, né? Mas baixa a cabeça, se esconde um pouquinho. Não, mas se você não lembra, é hora de lembrar, porque o estudo da parábola, esse delta vai trazer muitas referências quando a gente falar graficamente da função quadrática, tá bom? Então vamos lá, vamos relembrar o delta e trazer as suas características. O discriminante delta, dependendo do valor desse nosso amigo delta, nós já teremos algumas informações com relação a essa nossa parábola. Lembrando que a nossa parábola é o nosso gráfico. Então vamos lá, vamos entender um detalhe. Quando nós jogarmos a parábola no plano cartesiano, alguns detalhes, algumas características serão nos dadas através do delta.
Então, um delta positivo maior que zero, ele apresenta duas raízes reais distintas, ou seja, diferentes. Beleza, então quer dizer que delta positivo, nós vamos ter x1 diferente de x2? É isso? Isso, muito bem. x1 diferente de x2. 2. Agora, quando o delta é zero? Bom, quando o delta é zero, a gente percebeu lá na aula anterior, né? Não sei se foi 38, não foi aula, que o x1 é igual ao x2, são Então, duas raízes reais iguais. Beleza, então x1 igual a x2. x1 igual a x2. 2. E no caso de um delta negativo? Negativo, nós percebemos que não conseguimos encontrar nem soma, nem um número que somado dava aquele valor, nem um produto. Então, não existe raízes reais. Ah, então quando o delta é negativo, a gente não precisa nem dar continuidade no cálculo. Não. A gente já sabe que não existe raízes dentro dos reais. E aí um ponto interessante. Estamos no primeiro ano, estamos trabalhando com os números reais. Então, nesse caso aqui, nós vamos parar, porque não vai ter solução dentro dos números reais. Então vamos ver isso direitinho, né? Por exemplo, um delta maior que zero, a gente já disse que tem x1 igual a x, diferente de x2, né? Isso. Vamos ver um exemplo? Nesse caso, ó, por exemplo, x ao quadrado menos 7x mais 10. Ah, esse eu já sei, ó. Somando dois números tem que dar 7. Multiplicando tem que dar 10. É o 2 e 5, 5, né? 2 e 5. Beleza, então o delta deu positivo, o delta deu 9, ou seja, temos um delta positivo, já vai saber que uma das raízes vai ser o 2, que a gente já descobriu aqui, né? Isso. O x1 é 2 Que agora a gente já olha, já vai logo fazendo e o soma e x2 produto, é né? 5. Duas raízes reais e distintas. x1 diferente de x2. Tá bom? Beleza. Aqui ficou parecendo um menor, né? Mas é igual. Então a gente arruma. Tá mudando, tá? Antes era só 4 segundos, agora demora um pouquinho mais. Ela pensou, apago ou não apago, apago ou não apago, apaguei. Nesse caso, um delta maior que zero, a gente percebe aí que a gente já chega na resposta que a gente fez lá usando soma e produto. Só que aqui ele usou a fórmula de Bhaskara, né? Pode usar soma e produto? Pode. Pode usar a fórmula de Bhaskara? Pode também. Pode. Fique à vontade, tá certo? Agora vamos ver um exemplo onde a gente tem um delta ainda maior que zero, só que a gente tem as duas possibilidades. Com a boquinha virada para cima ou com a boquinha virada para baixo, né? Temos essas duas situações. De toda forma, tá tocando... Como que eu vou saber? Tá tocando nos duas dois lugares, vezes. ó. X1 Isso. e x2. Diferentes, né? Dois pontos X1 diferentes. e x2. Então já vai anotar no mapa mental aí de vocês. Delta maior que zero, toca duas vezes no eixo X. Olha só, vamos pensar aqui agora no nosso mapa mental. Tocou dois pontos diferentes, eu já posso afirmar com certeza que o delta é positivo? Isso mesmo. Olha aí. Legal. Então, se o delta é positivo, toca duas vezes, mas a gente pode ter a concavidade voltada para cima, que é o caso desse aqui, ou a concavidade voltada para baixo. Quem vai dizer isso para você? Nós já vamos ver. Porque tem aluno nervoso já. Tá, mas eu vou saber disso como? Calma. Muita calma nessa hora, a gente já mostra para vocês, tá? Agora, se a gente tem um delta igual a zero, vamos ver o que acontece? Essa eu lembro. Já sabe, né? Essa eu lembro. Olha lá então, delta igual a zero, a gente tem duas raízes reais e iguais, né? Ou seja, se o delta é zero, vai tocar apenas uma vez, porque o meu x1 vai ser igual ao meu x2. Alguns livros dizem que é apenas uma raiz, né? Isso. Ou duas raízes reais iguais. Tá? Beleza. Vamos mostrar mais na frente o restante do exemplo, né? As aqui raízes, a gente já sabe, né? Vamos voltar aqui um pouquinho? Multiplicando tem que dar 4. E somando também tem que dar 4? 2 e 2. 2 e 2. 2 mais 2, 4, ó. E 2 vezes 2, somando tem que dar o valor contrário do B e multiplicando tem que dar 4. o C. Então, é 2 e 2? Vamos lá. Conferir. Confirmar. Olha lá. Resolvendo pela fórmula de Bhaskara, a gente chegou à conclusão que x1 é 2 e x2 também é 2. Aí nós nem precisávamos dar esse passo a mais, né? Porque não existe mais ou menos zero. Zero é neutro, ele está no meio, ele é dividindo. Parou aqui, né? Não tem a necessidade dessa parte, então vou ficar só com 4 dividido por 2, que vai ser 2 e pronto. Mas ali, esse nosso autor seguiu a linha de que
nós temos um x1 e um x2, e eles são iguais, duas raízes reais iguais. E aí, vamos mostrar isso graficamente? Vamos. Temos a opção de voltar a concavidade para cima e tem a opção de concavidade voltada para baixo. Então, Aí eu falei da ponte, ó. olha aqui a ponte, né? Vem cá, gente. A ponte seria um caso desse, Isso. né? A reta aqui é a parte de cima da ponte, Onde né? as pessoas cruzam e E aqui aqui é a é o estrutura suporte, em a concreto, estrutura. né? Isso mesmo. Então lá a gente já viu que o delta era 0 porque tocava uma vez só. Pode ser com cavidade para cima ou com cavidade para baixo. E eu tô Quem vai te dizer isso? Já já a gente fala. É nós, mas não agora. Verdade. Certo? Então até aí, tranquilo? Beleza? Então agora vamos ver quando o delta é menor que 0. A gente já mostrou para vocês o que acontece, mas a gente quer fazer agora a parte completa, mostrar isso lá no gráfico. Agora nós temos o delta menor que 0. Olha só, quando o delta é menor que 0, significa que não possui raízes reais. Nós não vamos encontrar nenhuma raiz que vá satisfazer aquele nosso problema. Ah, então não é que não tem gráfico? Não, não é que não tem gráfico, não tem raízes. Tem a curva da função? Tem a curva da função. Só não toca no eixo X. Só não toca no eixo X. Então tem a curva, tem parábola, mas não toca o meu eixo X. Eu não vou conseguir encontrar nenhum número real que jogado naquela função vai fazer com que a parábola toque no eixo X. Beleza, então se eu substituir valores aqui, de repente eu vou ter resultados, né? Só não vai ter raiz real, tá? O meu delta vai ser negativo nesse caso, né? Colocou, substituiu, deu menos 44. E a gente já sabe que numa situação de delta negativo, com um índice delta negativo dentro da raiz, né? Dentro do radical, o meu índice sendo par, a gente já sabe que não possui raízes reais, por quê? Índice par não permite radicando negativo. Justamente porque o índice par sempre vai me dar uma potência positiva. Né? O expoente par, desculpa, o índice é do radical, né? O expoente par sempre vai nos dar uma potência positiva. Então, claro que agora a gente vai mostrar isso graficamente. Olha aqui com a gente. Olha lá, que bonitão. Olha aí. Ele tem a curva bonitinha, Tem. só não toca no eixo X. Mas por que, professor, então? Porque o delta e o x são valores das raízes. Raiz é o ponto de interseção com o eixo X. E aí não tocou, né? Não. Nem com concavidade para cima e nem com concavidade Para baixo. Teve gráfico? Teve. Teve uma representação? Teve no também. plano cartesiano teve, mas não teve raízes reais. Beleza. Não tocou o meu eixo X e quando isso acontece quer dizer que o meu delta é negativo. Tá bom? Beleza. Até aí tudo bem? Tudo tranquilo? Então agora já coloca tudo isso no seu mapa mental. O mapa mental da aula anterior já falava sobre isso. Já tinha né? destaques. Já tinha a parte do delta, o que acontece isso na parte gráfica. Agora, estudando mais ainda esse gráfico da função quadrática, que a gente já sabe que é uma parábola, a gente vai mostrar para vocês o que o A significa, o que o B significa e o que o C. Ou seja, os nossos coeficientes que envolvem a função, eles têm também a sua importância. Então, por isso que sempre é bom a gente saber identificar eles no começo, porque ele vai ter uma importância bem legal. Aqui a gente vê um GIF, né? Olha aqui, esse aqui é o nosso sambódromo, né? Lá no Rio, né? É a parte aí onde acontece o desfile das escolas de samba, né? E essa estrutura, ela é também parabólica. Então, ela também se inspira numa parábola. Olha que legal! Pois é. E aí a gente vê a parábola ficando, né, mais aberta, né? Mais fechada. Legal. Vamos aproximar para ver? Dá para aproximar aí? Acho que é. Ah, agora não, mas depois a gente volta e aproxima para vocês verem melhor o GIF, tá? Esse GIF está movimentando dentro do plano cartesiano, chega um momento que ele fica exatamente igual ao sambódromo. E aí ele fica fazendo aí essas saídas e voltas. Beleza. Tá bom? Continuando então, depois a gente volta aqui nesse slide, né? A gente vai fazer o quê? Vai falar para vocês dos coeficientes, olha lá.
Para fazer o desenho da parábola, temos que ter algumas características dela. E isso nós conseguimos fazendo um estudo nos coeficientes da função escolhida. E aí é interessante porque, professor, por que vocês começaram pelo delta? Porque as nossas aulas anteriores todas estavam focadas em encontrar as raízes. E as raízes têm essa função, não é, de serem apresentadas a partir do delta. Agora vamos falar do A, do B e do C, que continuam tendo uma importância muito grande nessa aplicação. Cada um tem um papel no gráfico e a gente vai analisar um por um para explicar direitinho para vocês e não ficar dúvida. Agora com a concavidade, vamos lá. Na concavidade da parábola, agora a gente vai mostrar para vocês quem é que é responsável por dizer se a concavidade é para cima ou para baixo. Tá? E tem aí? uma pessoa responsável por isso. Quem é? Tem alguém, né? Acho que eu já sei. B. Não é B, não. O A não pode ser 0, nunca. Mas ele pode ser negativo? Pode. Pode ser positivo? Pode. Pode. Só não pode ser 0. Verdade. Ah. E lá na função afim, quem me diz se a reta é crescente ou decrescente É o A. É o A. Então aqui também é desse jeito. Quem vai dizer a concavidade para cima ou para baixo é o valor de A. Então olha lá, o nosso A ele é positivo. Se ele for positivo, concavidade para cima. Cadê ele? Acho que tem um aqui. Isso. E se o A for negativo, concavidade para baixo. Top, né? Beleza. Então, anota aí, gente. É o coração da aula. A gente precisa já iniciar já fazendo aquele mapa mental e anotando o que o A representa, porque isso vai cair nos exercícios, nas atividades, e você vai precisar saber. Gente, a vida toda que falar de função quadrática, você precisa saber se o A é positivo ou negativo, o que ele representa na concavidade. Beleza. Tá? E já vou dar um spoiler da aula de física. Tá? Na aula de física, vocês vão estudar lá, por exemplo, lançamentos horizontais, lançamentos oblíquos. E no lançamento ela faz aqui, ó. Sobe, sobe. Como é que ela faz? Tá subindo. Chega na altura máxima, no ponto máximo, ele cai. Ó, ele faz isso aqui, ó. Lançamento Sobe de projéteis? e desce. Isso. Função decrescente. Ó, anota aí na aula de física, você vai ver. Decrescente. O A é negativo. Por quê? Porque o A vai ser dado pela gravidade. Nós vimos lá na questão da queda, né? É a gravidade. Queda livre, isso mesmo. E como a gravidade, nesse caso, vai atrapalhando o objeto a se movimentar, então ela é negativa. Mas beleza, você anota, na aula de física você vai estar ali já sabido desse detalhe e não vai ter Os problema. alunos da escola Fernando, sabido. Sabido. Olha aí. Nossa, todos os alunos da mediação, sabidos. Vamos lá então, olha um exemplo, vamos ver. Concavidade para cima. Então tá ali. Vimos que está para cima, nós já sabemos afirmar com certeza que o A é maior do que 0. Ou seja, o A é um número positivo. Aqui um exemplo, né? F de x igual a 2x² menos 3x mais 4. Quem é o meu A? Meu O A é 2. Então é um valor positivo. Concavidade para cima. Tá? Um exemplo agora de concavidade para baixo. Então, quando o A é negativo, menor que 0, a concavidade é para baixo. E aí a gente tem um exemplo aqui, menos x² mais 6x menos 10 é um exemplo de função com concavidade para baixo, porque o meu A aqui é quem? Menos 1. Menos 1, né? O 1 está aqui disfarçadinho, mas ele existe. Então é um número negativo, então temos concavidade para baixo. E eles estão pensando assim, meu Deus, mas o que é a concavidade? Porque falam para cima, para baixo. Concavidade é essa aberturazinha que tem no gráfico, tá? Essa parte mais aberta. E aí eles vão lembrar de física também, porque lá em física eles vão estudar côncavo e convexo, Isso, né? Lá na parte no segundo ano. De espelhos, lentes, né? Então eles vão estudar a parte de côncavo e convexo. Então é daí que vem a palavra concavidade. Vamos praticar? Vamos. É hora de exemplos e a gente pratica junto com vocês. Vamos lá. Em cada um dos itens abaixo, use o valor do coeficiente A para dizer se a concavidade é para cima ou para baixo. Ou seja, se a minha parábola vai estar aberta para cima ou aberta para baixo. Então, primeiro a gente tem que saber quem é o A, né? Quem é o A? Aqui não nos interessa o B nem o C. O foco é o A. Quem é o A na letra A?
menos 1. Ah, o A é quem sempre acompanha o nosso amigo X ao quadrado. Independente se ele está em ordem ou não. Na letra B, quem é o A? O A é 1. É 1 também? Tá aqui? Isso. É 1 também. Não, também não, porque na outra é menos 1, né? Quem é o A na letra C? Menos 1. Menos 1 também, né? Também, porque agora é igual. Agora é igual. E quem é o D? Quem é o A na letra D? É 2. É 2, né? Olha aqui. Legal, agora que a gente sabe os valores de A, a gente pode dizer se ela tem concavidade para cima ou concavidade para baixo, né? Bom, Então, ele faz um comparativo, não é? Se é maior ou menor que 0. isso, aqui ele é menor Menor que que 0. zero. Menor que 0, concavidade Para baixo. Vou fazer o desenho, fica bem legal, né? Aqui o meu A é positivo. Maior que 0. Maior que 0, concavidade para Para cima. cima. Feliz da vida alegre, né? Carinha feliz, carinha triste, a gente vai mostrar lá no final da aula. Aqui o A é negativo de novo, concavidade Para baixo. para baixo. E aqui o meu A é positivo, concavidade Para cima. Certinho? Certinho. Facinho? Facinho. E agora, claro que se a gente fez um estudo mais aprofundado do coeficiente A, agora a gente vai fazer um estudo mais aprofundado do coeficiente C. O C. Por que o B não? Porque o B a gente vai deixar para o último. Até porque o B, ele chega a ser até meio que confuso, né? O B só fica mais fácil quando a gente começa a aplicar. Mas os importantes são o A, o C e o delta. Porque se eu sei esses 3 valores aqui, e aí depois ainda vai ter o detalhe do vértice. Mas se eu sei esses valores, o meu gráfico fica tranquilo. O B vem por consequência. Não tem como errar o B se eu sei o A, se eu sei o C, se eu sei o delta e se eu sei os vértices. O B vem por consequência. Legal. E o C, né? Vamos ver a função dele? A sua função é nos indicar onde a parábola corta o eixo Y. Lá na função afim, quem cortava o eixo Y era o B. Porque lá a gente só tem A e B, né? Aqui a gente tem A, B e C, então quem corta o eixo Y é o C. É o C. Anota no seu resumo, anota no seu mapa mental. O C positivo vai cortar o eixo acima do eixo X. 0, né? Isso. Acima do eixo X, da origem. Negativo. Um C negativo Abaixo. corta abaixo da origem, mas isso aí é automático. Se você olhar no gráfico, você já vai saber onde ele se encontra. E se você olhar a função, também já é o valor do C. Já sabe. Né? Olha lá, então. E se o C é 0? Se o C é 0, corta no eixo, no ponto 0, 0. Lá na origem da função. Muito bem. Se o C é 0, vai cortar exatamente na origem. Então, vamos verificar no plano cartesiano como que isso acontece. Muito bem. Vamos lá no plano para a gente ver o coeficiente C, tá? Então, olha aqui, ó. Quando a gente tem aqui um A maior que 0, concavidade para cima. Certo? Certinho. Tocou no eixo Y, então é o valor de C? E agora, independente disso, aqui também temos concavidade para cima. E o valor de C maior que 0? Aí tocou acima da origem. Nesse caso aqui, um C negativo tocou abaixo da origem. E o que é essa origem? É o ponto 0, 0, né? A origem é onde tem um encontro dos dois gráficos de X e Y. Vamos prestar atenção para não perder o foco! Vamos lá, agora todo mundo entendeu o C? Já sim. Tocou no eixo Y, é o C. É o C. Aí, então quer dizer que eu peguei o gráfico da função, estou lá olhando. Tocou 2 vezes, já sei quem é o delta. Isso mesmo. Positivo, negativo ou igual a 0. E a gente já está quase doutor em parábola. Né? Vamos contar uma parábola depois para eles. Tocou no eixo Y. Olha, é legal isso aí, porque assim, numa situação de exercício, de problema, às vezes só de conhecer o C, você já resolve a questão. Por quê? Ele vai tirar lá a função, vai colocar o valor do C. Negativo, negativo. Aí tu olha, opa, mas está tocando na parte de cima, é positivo. Então tu já corta os distratores. Eu gosto muito desse nome, distrator, porque o aluno fala assim, é pegadinha. Não é pegadinha, é atenção. O distrator vem para isso, para tirar a sua atenção, para desviar o foco. Então estudamos o A, estudamos o B. C e o delta também. O B ainda não. Também agora é hora
de estudar o coeficiente B, né? B. E a gente vai ver aqui que uns não dependem dos outros. Não tem nada a ver porque o A é positivo, o B tem que ser, Não. ou não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer ver? Olha lá. Quando a gente está vendo os coeficientes, a gente pode ter um A positivo com B negativo, a gente pode ter um A positivo e o B também ser positivo, ou seja, qualquer combinação de sinais pode ser apresentada, tá? Isso mesmo. Coeficiente B vai nos dar uma informação sobre a inclinação que a parábola toma após cortar o eixo Y, ou seja, naquele ponto do C. No ponto C, tendendo lá para o nosso vértice da parábola, vai acontecer alguma coisa e isso quem vai nos fornecer essa informação é o nosso coeficiente B. Se o B for positivo, após passar pelo eixo Y, ele vai subir, ele sobe naturalmente. Beleza? Beleza. Então, quando o B é negativo, após passar esse corte, ele desce no gráfico, né? Tem a parte que ele sobe e ele desce. E quando o B é zero? Após o corte do eixo, ele segue em linha reta. É meio estranho isso, né? Mas ele segue em linha reta, né? Beleza? Vamos ver Beleza. isso no gráfico? Vamos Fica mais lá. fácil de entender, né? Vamos ver. Olha lá, observe agora o gráfico. Temos lá o gráfico. O ponto que nós vamos analisar agora é no ponto C, onde ele toca no eixo Y. Tocou no eixo Y. Aqui é o C, não é? Isso. Beleza. Passou o C, tá descendo? Está indo sentido para o vértice, está descendo tá no rumo do descendo. vértice. Então, o meu B vai ser negativo. Negativo. Agora, passou o C, né? Que aqui é o C. Isso. Tá subindo? Está Se subindo. tá subindo, eu tenho um B Positivo. Tá? Então é só isso, simples assim. Agora, quando o nosso B, ele passa pelo o C, né? O C exatamente aqui, ó. Isso, no menos 3. Isso. E aí a gente não sabe se ele tá descendo, se ele tá subindo. Existe uma dúvida com relação à sua ida, se ele vai para lá, para a direita ou se ele vai para a esquerda. Nesse caso, o B é igual a Zero. E aí até um ponto de detalhe importante, porque como que eu sei que ele é zero? Observem que lá em cima as duas raízes são iguais, olha lá. Tem a mesma posição, o mesmo afastamento com relação ao número zero. Então, o B só pode ser zero. Com base nisso, a gente ficou fera no gráfico da função quadrática. Mas tem um jeito de memorizar melhor, não tem? Os gráficos, os detalhes? Tem sim. Mas assim, a gente tem um dever com vocês de passar todas as informações, né? Então temos mais uma aula ainda que vai falar da parte do gráfico, que fala de vértice. A gente tem alguns detalhezinhos ainda para aprofundar esse assunto. Mas, de cara, você já aprendeu muita coisa na aula de hoje. Então você sabe que o delta vai nos dizer quantas vezes esse gráfico toca o eixo X. E aí tu já guarda. Ou se nem toca, né? Isso, outro já guarda. O B, o delta, desculpa, trata das raízes. É interseção no eixo X. Ele pode perguntar para você sobre raízes ou pode falar do ponto de interseção no eixo X. É a mesma coisa. Anota. Por quê? Porque se você escuta, daqui a pouco você esquece. Se está anotado, toda vez que você abrir o caderno, você olhar, lembrei. Certo. E claro que a gente vai aprender melhor se a gente for fixando isso na memória e fazendo atividades. Mas tem uma maneira bem bacana. Vamos chegar pertinho aqui? Vamos. Olha lá, tem uma maneira bem bacana da gente lembrar do A positivo e do A negativo. Se o A é positivo, vem aqui, o que acontece? Carinha A positivo, feliz. carinha feliz. Positivo, tá positivado, feliz. Então, o meu A é maior que zero. Olha ali, carinha feliz. Se o meu A é negativo, carinha triste, concavidade para baixo. Então, o A negativo, olha lá, a concavidade é voltada para baixo, carinha triste. E aí, quem vai determinar essa carinha feliz ou triste é a concavidade, é a abertura, sorrisão ou tristeza. Verdade. Eu prefiro sorrisão. A positivo é mais legal, né? Então, o A é quem determina. Por isso que você precisa saber identificar quem é esse A. O A é aquele amigo grudado no X quadrado. Então, toda vez que você verificar o valor de A, você já vai saber, sem nem pensar em... Não sabe nem colocar no gráfico ainda, mas já sabe que o gráfico vai ser com carinha feliz ou com carinha triste. E um outro detalhe.
O A, olha, ela foi precisa. O A está grudado com x ao quadrado. Não significa que ele vai aparecer na primeira posição, né? Porque a genérica é ax ao quadrado, bx e c. Mas pode estar tudo misturado. Verdade. Aí E você tem que ficar atento aos detalhes, tá? Claro que não podíamos ir para casa sem essa, né? Não. Brincando com os números. E qual será a pergunta da aula de hoje? Vamos ver. No Brincando com os Números está lançado o desafio? Os anéis da figura, né, que é o símbolo das Olimpíadas. É, né? quase, né? Quase, parecido. Tem um a mais, tem um a mais. Tu colocou um a mais ali, de propósito. Estão entrelaçados. Beleza, ó, todos estão presos, um amarrado no outro. E a pergunta é, qual é o menor número de anéis que devem ser cortados para que todos fiquem soltos? Eu quero soltar todos ali, desprender. Fazer a mágicazinha. Soltei todos. Qual é o menor número de anéis que devem ser cortados para que todos fiquem soltos? Será que se eu cortar um, já solta todo mundo? Se eu cortar dois iguais, né? Cortar dois já solta todo mundo? Eu preciso cortar três? Eu corto logo os 5. Vou cortar... tem 6, né? Mas aí você corta os 5. Cortar os 5 não é possível, que vai ficar um preço ainda. Então, é quase o símbolo das Olimpíadas, né? Com exceção dessa figurinha aqui. Mas o restante, se a gente fizer cortes, eles vão se soltar. A gente precisa do menor número, tá bom? Beleza. Então, fica a dica, pensa. É com vocês. A galera fica ali, né, instigada. Tem uns que já gritam, eu já sei, é tanto. Tem outros que, não, calma aí, eu preciso pensar melhor, porque esses professores vêm com cada uma pro meu lado. Já corto logo todos, porque eu não tenho muita paciência. Já passa tesoura em tudo. Galerinha, olha aí. Então, a gente cada vez mais dá um passo né, dentro do assunto da função quadrática. A gente já disse para vocês de antemão que essa unidade é pura função. Só função. E de maneira bem tranquila, bem ali, sabe? Vamos lenta, na primeira marcha, não é? Estamos esmigalhando todas as funções, estamos destrinchando para que vocês possam compreender todas. E assim, o legal de você ir construindo é também saber fazer a leitura. Porque vocês viram que algumas questões pedem só leitura do gráfico. E você precisa ter esse entendimento. Verdade. E aí, claro que cada dia complementa mais informações e você tem condição de ir montando o seu mapa. E a gente recebeu alguns mapas mentais, mas a gente quer receber mais, tá? A gente recebeu sobre a parte de teoria dos conjuntos, né? Mas a gente quer receber aí na parte das funções também. Então, aguardamos os resultados de vocês, tá? E claro que tudo que vocês precisarem a gente está à disposição aqui para auxiliar. Os professores presenciais têm um livre contato com a gente, pode entrar em contato no particular. Não fiquem com dúvidas, tá? Passem as dúvidas de vocês aos professores e os professores chegam até nós, coletam as informações, a gente grava vídeo, a gente não deixa a ninguém ver navios aí, tá? O nosso objetivo é todo mundo ficar bem assistido. Beleza. Certo? E tem umas escolas pedindo um abraço. Os alunos aí, a gente vai fazer também tá bom? Vamos mandar. Oferecimentos do dia, né? Os alunos que estão nos mandando as atividades, estamos colocando nas aulas, na medida do possível, os mapas mentais. Vamos ver como nós vamos fazer, mas olha, prometemos que, se não usarmos com vocês, podem ter certeza que nós vamos usar com os próximos alunos do primeiro ano. Podem ter certeza. E vai estar timbrado, aluno da mediação tecnológica. É isso mesmo. Então ficamos por aqui, tá? Aquele beijo grande no seu coração. Deus abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau.